Vamos voltar a Brasília com a análise do professor Ricardo Caldas sobre alguns pontos da destinação do orçamento em 2022. São vários pontos, alguns polêmicos, que precisam agora da sanção do presidente Bolsonaro. Professor Caldas, o que o senhor destaca nessa LDO aprovada ontem, hein? Boa tarde. Salário mínimo está num valor esperado? Boa tarde, Braga, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É claro que o pessoal sempre espera um salário mínimo mais generoso, né, do ponto de vista da oposição e até dos trabalhadores. Só que aí, por outro lado, você tem a questão dos prefeitos, né, que se aumenta muito o salário mínimo, acaba afetando também lá na ponta. Então, do ponto de vista do setor público, não é bom o salário mínimo muito alto. Agora, os pontos que eu queria chamar a atenção, que são bem interessantes, são justamente as prioridades, né? Então, a LDO estabeleceu como prioridade a questão do Plano Nacional de Imunização. Esses pontos que já foram mencionados na reportagem também são muito importantes, a questão da educação de tempo integral, programas de saúde, né? E também um outro aspecto que chama a atenção, Braga, que eu achei muito interessante, é que o próprio projeto do relator, né, o substitutivo, né, ele acaba propondo que alguns programas e algumas áreas não poderão sofrer contingenciamento. E ele cita como exemplo o censo do IBGE, ou seja, o censo tem que ser feito de qualquer maneira agora. Agora, professor, tudo agora depende da sanção do presidente Bolsonaro. O texto da LDO, o senhor acredita que está de acordo com o que o governo esperava ou pode haver alguma mudança por aí? Olha, vetos sempre podem acontecer, né? Lembrando que os vetos não podem ser sobre palavras ou partes do texto, né? Então, tem que ser vetos integrais sobre artigos ou frases ou parágrafos, né? Então, isso dificulta o veto, né? Porque, às vezes, você vetando algo, como, por exemplo, a questão do aumento do fundo eleitoral, você acaba vetando toda a verba para o fundo e aí se torna inconstitucional o fundo eleitoral não ter verba, né? Então, não é tão fácil vetar. E o próprio Congresso agora está criando mecanismos para evitar o veto, às vezes colocando 2 assuntos ou 3 diferentes na mesma frase. Porque como a frase inteira tem que ser vetada, você não pode vetar, porque senão você tira o recurso do outro programa, entendeu? Agora, do jeito que está, professor, está na linha do projeto de recuperação econômica do governo? Olha, aí sempre há divergências, tá certo? Na minha opinião, há espaço ainda para mais programas e mais projetos, porque a situação que nós passamos no ano passado, né, foi uma situação muito excepcional. Então, eu penso que o governo deve gastar ainda mais com a população de baixa renda, com programas sociais, porque realmente foi um ano muito difícil. 2020 foi um ano muito difícil para a sociedade brasileira, como um todo. Professor, obrigado. Um bom fim de semana para o senhor. A gente conversa na segunda-feira. Um abraço.